Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca Justino, professora do Sistema Municipal de Ensino de Cajazeiras, e hoje nós viemos aqui apresentar o segundo aulão do AMIC. E nós vamos trabalhar a disciplina de matemática. Vamos lá! Hoje, nossa unidade temática hoje são os números. Nós vamos trabalhar os números e vamos trabalhar a geometria, tá? O que é que a professora quer com esse conteúdo, com os números? Então, hoje nós vamos compreender, tá? Desenvolver problemas utilizando as diferentes estratégias aplicadas nas operações necessárias. Especificamente, hoje nós vamos trabalhar multiplicação, mas nós sabemos que sempre quando acontece uma operação de multiplicação, ou quase sempre, precisamos de adição. Por isso que vamos trabalhar as operações necessárias, tá certo? O que é que nós precisamos saber? Primeiro, para desenvolver os problemas na nossa habilidade de hoje, nós precisamos fazer cálculo mental por estimativa e também os cálculos por algarismo. Então, o que nós precisamos saber? Cálculo mental. Professora, como é que eu vou desenvolver o cálculo mental? Então, o cálculo mental, eu não preciso utilizar, nós utilizamos no dia a dia, eu não preciso de instrumentos, eu preciso apenas do meu raciocínio. Então, eu trabalho com o meu raciocínio e eu desenvolvo os cálculos mentais. Já o cálculo por estimativa, eu vou fazendo o quê? Eu vou formar um juízo aproximado. Eu vou aproximar o número, tá certo? Fazer uma aproximação dos cálculos, ok? Daí, eu trouxe algumas questões para a gente desenvolver, e essas questões, elas envolvem o tema que nós estamos hoje caracterizado, tema junino. Vamos lá. A família de Moisés, ele resolveu comemorar o São João em família. Por que em família? Nós estamos em uma pandemia e nós não podemos aglomerar. Então, só são as pessoas da família de Moisés. Sendo assim, resolveram preparar o lanche com comidas típicas. Pamonha, milho, canjica. E para comprar os ingredientes, o que foi que a família fez? Dividiu, tá? Entre os participantes. Cada participante ia dar uma quantia de R$12. Então, juntou os 25 participantes da família, porque a família de Moisés é bem grandinha, mas são pessoas do convívio da casa, e cada um ficou para dar R$12. Vamos saber quanto foi arrecadado? Lembrando, para desenvolver um problema, eu preciso ler, compreender, entender, se possível, grafe os números, tire os números do problema, e aí você vai conseguir desenvolver o problema, ok? E nesse problema, nós temos o quê? A quantidade de participantes e a quantia que cada um participante ficou dá para fazer a festa. Então, vamos lá. O que foi que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte. Como? Nós vamos fazer um cálculo por aproximação, por estimativa. E esse cálculo, ele também serve para a gente fazer um cálculo mental, porque nós vamos trabalhar também com dezenas aproximadas, dezenas exatas. Veja só o que foi que aconteceu. Para fazer essa conta, eu coloquei os 25 participantes e aí multipliquei por quem? Pela dezena exata. Eu sei que não são 10 pessoas, mas aí eu tirei a dezena exata porque vai me dar o quê? Aquela ideia de quando eu multiplicar por 10, por 100 e por 1000, eu vou apenas multiplicar por 1 e acrescentar o zero, e aí eu vou conseguir fazer um cálculo mental e um cálculo por estimativa. Então, eu peguei os 25, tá? E aí, multipliquei por 10. Ou posso também, os 25, multiplicar por 1 e acrescentar o zero. Daí eu tenho o quê? 250. Quando eu fiz esse cálculo, eu vou ter 250. Só que ainda não chegamos no valor, tá certo? Sobrou quem? Ainda sobraram os 2
lado 12, lembra? Pronto. Então, nós vamos pegar o 25, que é o número de participantes, e multiplicar por 2. Fazendo assim, eu vou ter 50. Então, eu só somo. Quando eu somar, eu vou ter o número o quê? 250. Marquem aí, façam a operação no caderno de vocês. Lembre de armar a conta bem certinho. Por quê? Porque quando eu arrumo uma continha errada, logo meu resultado vai dar também errado. E aí, o que foi que eu fiz? Eu coloquei 250 mais 50 e cheguei ao resultado. Quem fez aí em casa? Quem colocou a letra C, a questão está correta. Palmas para você. Nós temos aí um outro probleminha, tá certo? O problema é, na festa junina da minha escola, há 8 quadrilhas formadas pelos alunos. Cada uma delas possui 16 casais. Então, quantos alunos se apresentará ao todo? Lembre-se, eu não estou pedindo casais, alunos, números de alunos. Eu posso fazer essa operação de duas formas. Primeiro, eu posso multiplicar 16 por 8, tá? Eu vou multiplicar o número de casais por 8, vou encontrar o resultado e quando encontrar esse resultado, eu vou multiplicar por 2. São duas operações. Por que por 2, professora? Porque 2 são o casal, os pares da quadrilha. Então, se são casais, são pares. Então, eu vou multiplicar por 2, tá certo? Também posso o quê? Eu posso primeiro multiplicar o número de casais, 16 por 2, que vai dar o quê? 32, e depois eu multiplico por 8, tá certo? Então, aí nós, entendendo o problema aí, primeiro, multiplico, faço a primeira multiplicação, independente de qual situação você escolha, primeiro você faz a primeira multiplicação e depois você multiplica mais uma vez pelo número pedido. Chegando aí, você vai marcar, tá certo? A opção correta. Quem marcou a opção, a letra D, 256, está corretíssimo. Vamos lá, vamos continuar com nossos problemas. Último, esses aqui é para vocês. Eu preciso que vocês também montem o problema, que vocês coloquem as quantidades no problema, tá? Estava em casa, sem fazer muita coisa, e resolvi ir para a roça, tá? A professora resolveu ir para a roça com sua irmã buscar milho para fazer pamonhas. E aí, nós trouxemos estas cestas que apresentam no problema. 3 cestas, com as quantidades de milho apresentadas abaixo de cada uma das cestas. Então, nós trouxemos espigas, uma quantidade razoável para fazer pamonha para todo mundo. Nós temos 2 perguntas aí, também temos 2 operações. Primeiro, quantas espigas trouxeram ao todo? Como é que eu vou fazer isso, professora? Eu vou pegar o número de espigas de milho de cada cesta e eu vou multiplicar por 3, tá? Foram 3 cestas. Quando eu fizer isso, eu vou ter o resultado. Depois nós vamos saber quantas pamonhas, sabendo que cada cesta dá para fazer 18 pamonhas, quantas pamonhas eu vou conseguir fazer com essas 3 cestas de milho. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o 18, tá? Que é correspondente à quantidade de pamonha de cada cesta, e eu vou multiplicar por 3. Nossas questões são, primeiro, a quantidade de milho, você vai marcar a quantidade de milho que foi que nós trouxemos da roça. Qual foi essa quantidade? Então, 54 vezes 3 dá o quê? 162. Depois, nós vamos ver a quantidade de pamonha que foi feita.
Então, nós vamos multiplicar o 18 por 3. 18 vezes 3, 54. Então, quem marcou a opção B, 54, correto, certo? Vamos falar agora de geometria, certo? Então, o que a professora, quer com esse conteúdo, mostrar para vocês com esse conteúdo de geometria? Eu preciso que no final das nossas situações aqui, que nós vamos resolver, vocês identifiquem, tá? E classifiquem os sólidos geométricos de acordo com as suas principais características. Eu preciso que vocês identifiquem as propriedades comuns e diferentes entre as figuras. Então, esse é o nosso objetivo para quando a gente terminar, tá? De resolver os problemas. Vamos lá para a nossa primeira situação. O que é que nós precisamos saber? As figuras que precisam de espaço são figuras tridimensionais. Para serem construídas, são chamadas de tridimensionais ou espaciais. Então, essas figuras abaixo, que vocês podem ver aí, o cubo, a pirâmide, o prisma, o cilindro, a esfera, entre outras formas, nós chamamos de figuras tridimensionais. Por que tri, professora? Tri, 3 dimensões, tá certo? 3 dimensões. Ela tem que ter tamanho, ela tem que ter altura e ela precisa ter largura também, tá certo? Então, por isso que nós chamamos de tridimensional, ok? Crianças, eu preciso que vocês analisem essas figuras aí e quero que vocês separem de acordo com suas semelhanças e diferenças. Com o X, vocês vão marcar as figuras que rolam e vocês vão circular as figuras que não rolam. Marcaram aí em casa? Ótimo, certinho quem marcou. Parabéns. Vamos lá saber o que identifica, o que é que caracteriza essas figuras. O que é que nós precisamos saber? As figuras que marcamos com X são formas geométricas espaciais que não rolam. Então, nós chamamos de poliedros. E as figuras que você circulou são os não poliedros ou corpos redondos. Então, elas possuem algumas partes nas suas superfícies curvas e arredondadas. E por isso elas rolam. Vamos à nossa primeira questãozinha aí. Questão 1. É São João, daqui a pouquinho, é festa junina. E na época junina, nós temos muito forró pé de serra. E um dos instrumentos utilizados pelas bandas de forró é o zabumba. Então, marque a opção aí que identifica a planificação do instrumento. O instrumento no seu plano. Lembre-se que planificação é como se estivéssemos abrindo a figura, ok? Então, vocês vão marcar aí a figurinha que identifica o zabumba em aberto. Quem marcou a letra D, parabéns, ótimo, acertou a questão. Próxima questãozinha para vocês, a questão 2. Júlio, ele irá fazer 10 anos. E aí sua mãe resolveu fazer a sua festa de aniversário. E como tema, ela utilizou o quê? Os festejos juninos. E aí a mãe comprou várias caixinhas para colocar pipocas. Observe as caixinhas aí, o formato das caixinhas. Quais das figuras abaixo tem a planificação da caixinha? Quando eu abrir essa caixinha, qual das figuras abaixo? Se você respondeu a letra A, você está ótimo, parabéns. Relembrando, sabemos que os sólidos geométricos possuem vértices, arestas e faces. Os vértices, observe aí na figura, são os pontinhos de uma figura geométrica que liga as arestas. Observe aí na imagem. As arestas são as linhas que ligam os pontinhos. Olha aí na imagem aí, com as letrinhas azuis, para vocês verem as arestas. E as faces são todos os lados da figura. Então, você conta os lados da figura. Sabendo disso, vamos para a nossa questão. Última questão. A figura a seguir apresenta a planificação do cubo.
Com base na planificação da figura, podemos dizer que um cubo possui. O que é que um cubo possui? Quantas faces e quantas arestas e quantos vértices? Respondeu a letra A? Parabéns, ótimo. Até logo, meus alunos. Se protejam, fiquem em casa, usem a máscara e logo, logo nós estaremos de volta. Até mais.